Vamos para mais um momento de reflexão no Senhor, de reflexão em Deus, que nesse dia a presença do Espírito Santo nas nossas vidas possa ser real, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações, que o Senhor possa ministrar e levantar um tempo de cura nas nossas vidas, um tempo de libertação, um tempo de entendimento, que todo encarceramento que muitas vezes nós vivemos aprisionadas, comecem a soltar as amarras, que todas as amarras de incredulidade, do engano, de atitudes e comportamentos que não são e não estão em Deus, que nós possamos verdadeiramente desatar os nós da nossa cabeça, desatar as armadilhas mentais, desatar sofismas e liberar para que haja entendimento, para que haja cura, para que nós possamos ser mulheres restauradas em Deus, para que nós possamos verdadeiramente ser mulheres reposicionadas e com isso nós possamos frutificar. É o nosso desejo nesse dia, é o nosso desejo nesse momento, quando nós estamos mais um dia reunidas para aprender do Senhor. A gente ainda com o nosso texto base, João 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Esse é o tema de toda essa jornada que nós temos vivido esses últimos dias. Recentemente eu tive uma experiência com o Senhor e eu gostaria de compartilhar nesse dia com as irmãs, mulheres amadas do Senhor, guerreiras em Deus. Eu estava vindo da igreja e tinha um sobrado. E esse sobrado, ele era de 2 andares assim. E aí, a parte de cima desse sobrado, o telhado dela cobria metade do telhado de baixo, da parte de baixo da casa. Então, assim, a casa de baixo, que ficava coberta pelo telhado de cima, as telhas estavam limpas. A gente podia observar o verniz das telhas, bem, quase vermelhinho, cor de telha mesmo, bem limpas, brilhando. Elas estavam brilhando. Essa parte que estava embaixo da cobertura do alto. A outra parte que estava exposta ao vento, ao sol, à chuva, e estava suja, muito suja, muito suja. As telhas, não se podia ver o brilho das telhas, não se podia ver a cor das telhas, não se podia ver, existia como se fosse uma crosta era preto. A parte que não estava coberta era preta mesmo, preta de sujo, tinha folhas, e tinha sujeira, e tinha restos de coisas talvez que as pessoas joguem, eu não sei, ou de cima ou de baixo, não dá para saber.
E aquelas telhas pretas, sujas, com limo, talvez com muita... Estava muito suja a parte que não estava coberta. E é um caminho que eu sempre passo, mas eu nunca tinha observado. Porque nesse dia Deus queria se revelar a mim com algo que às vezes a gente até sabe. Mas quando a gente tem a experiência real da vivência, isso faz muito mais sentido para nós. E o Espírito disse assim, tá vendo aquele telhado? Aí eu disse, tô. Achei interessante, me chamou a atenção logo de cara. O Senhor disse, tá aí a diferença básica de uma vida de uma pessoa que tem cobertura de Deus e uma vida que não tem. E aí eu comecei a refletir, eu disse, meu Deus, é verdade. E eu comecei a fazer uma varredura naquele cenário, naquele telhado, e comecei a imaginar nós, quando nós não estamos em Deus. A primeira coisa que a gente observa é que quando nós estamos em Deus, nós somos original. Não tem uma intervenção de contaminação. Quando nós estamos ligados na videira, bebendo dessa fonte real que é Cristo, a gente tem o brilho da presença do Espírito. A gente tem o brilho original de Deus quando Ele nos resgatou, quando Ele nos limpa, quando Ele nos adorna na pessoa de Jesus. E ali não existia nenhum tipo de sujeira. É como se tivessem passado todo aquele telhado, metade daquele telhado é como se ele tivesse passado por uma limpeza tão grande que aquela parte que não estava suja, a gente percebia um brilho diferente, de algo novo, de algo bem conservado. E é isso que nós queremos tratar nesse tempo. Que nós em Deus somos mulheres conservadas. Porque a nossa essência em Deus, ela é conservada pela presença do Espírito, pela palavra de Deus, pela nossa comunhão com o Senhor, por tudo aquilo que Ele tem revelado e tem ministrado em nossas vidas. E é muito diferente quando nós não estamos ligados à videira. E é muito diferente quando nós não estamos ligados à fonte, porque não é diferente daquele telhado. A gente deixa de ter a cobertura do Senhor. Ah, então Deus é mau. Deus é mau, Deus é mau, porque eu deixei de ter a cobertura. É decisão. Deus não é mau, Deus é bom. Só que Deus, Ele está jorrando a fonte, a videira. E eu preciso estar ligado nessa videira. E quando eu estou ligada nessa videira, eu estou bebendo na fonte legítima que é o Senhor. Mas se por algum momento da minha vida eu decidi, perceba que quem decide sou eu. Quem decide é você. Não é Deus que diz, minha filha, vá dar uma volta lá naquela fonte, vá beber de uma fonte contaminada. Não. A fonte, que é Jesus, ela vai permanecer sempre no mesmo lugar. Porque em Cristo não há dúvida e não há variação. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Hoje eu não quero que você beba da fonte. Não existe isso. Isso não é real. A fonte, ela é segura, ela é firme, ela não deixa de jorrar. Quem decide sair da fonte somos nós. Quando eu decido sair desta fonte e beber noutra fonte, a decisão é minha, a decisão é pessoal. Tá, então se eu decido sair daqui, essa fonte vai se deslocar? Não. Ela vai parar de jorrar? Não. Ela vai parar de abençoar? Não. Só que eu me desloquei. Eu saí da minha posição em Deus para experimentar
uma outra posição. Porque às vezes é muito fácil para nós tomarmos a decisão e colocarmos na conta de Deus as consequências. E como nós temos aprendido, toda decisão, ela trará suas consequências, boas ou ruins. Todas. Não tem uma exceção. Eu tomei uma decisão e essa decisão não vai me trazer consequências. Não é verdade. Toda decisão trará consequências, boas e ruins. Agora, o que eu quero para minha vida, o que eu decido para minha vida, ela vai ou me fazer permanecer na fonte, bebendo aqui, ou ela vai me tirar. Perceba que Deus, ele não se movimenta, ele não sai do lugar, ele não sai da posição de abençoar, ele não sai da posição de liberar a bênção sobre nós. Nós saímos e ele permanece aqui, firme e confiante de que nós vamos cair a nossa ficha. Em algum momento nós vamos abrir os nossos olhos. Ele continua crendo em nós, ele continua crendo em você. Ele continua crendo em você, mulher. Mesmo que você tenha saído da fonte legítima que é o Senhor. Ele ainda te espera. Ele te chama pelo teu nome. Ele chama você nesse dia e diz: volta para a fonte, porque aqui nessa fonte você tem a cobertura de segurança, de amor, de proteção que só Deus pode dar. Nenhum homem na terra pode dar a segurança que Deus pode dar. Então, hoje, nosso tema, a segurança de nós estarmos em Deus. Ninguém pode nos dar a segurança que nós realmente precisamos, a não ser o Senhor. Então, Deus, ele vai sempre esperar firme aqui na posição, porque ele não muda. Ele é fonte para jorrar a vida eterna. E aí o que acontece? Quando nós saímos, nós ficamos expostos a tudo que está aqui. Terra, terra, terra. E tudo que está aqui na terra fica na terra. E tudo que nós construímos na terra permanece na terra. E eu gosto muito quando a gente começa a perceber Salomão, quando ele enquadra a vida terrena. E ele dá um enquadramento na vida terrena que eu fico imaginando naquela época, muitos anos atrás, antes de Jesus, antes de Cristo, quando Salomão ele enquadra a vida terrena, ele diz assim: abaixo do céu, acima da terra. Olha o enquadramento que ele faz. Abaixo do céu, acima da terra, tudo é vaidade. Ou seja, tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo acaba. E aí ele começa a enquadrar mais e diz assim: mas olha, que nós construirmos acima, dentro desse enquadramento, tudo vai passar, tudo vai acabar, tudo, nada fica. Só fica aquilo que nós construímos para onde? Para a eternidade. Isso é lindo demais. Não é à toa que Salomão recebeu esse presente da sabedoria de Deus. Ele enquadrar a humanidade, a nossa vida terrena, fazer esse enquadramento, não tem motivo da gente errar. Então, abaixo do céu, acima da terra, tudo vai passar. O que vai ficar?
que é aquilo que a gente vai construir para a eternidade. E as construções na eternidade, elas precisam ser feitas em Deus. Porque longe de Deus não dá. A gente vai construir o quê? Não vai construir nada. Vai passar, vai ficar. Hoje, por mais que qualquer ser humano tenha muitos bens, no dia que ele morrer, tudo vai ficar aqui. Nada ele vai levar. Ele só vai levar aquilo que ele construiu para a eternidade. E aquilo que nós construímos para a eternidade são as nossas construções que nós fazemos e realizamos em Deus. Então, quando a gente começa a pensar na importância e na segurança de nós estarmos em Deus, bebendo na fonte, no Senhor, quantos enganos, quanta sujeira, quanta coisa ruim nós estamos evitando para a nossa vida e para a nossa casa quando nós estamos em Deus. Nós não corremos o perigo de, quando eu estou em Deus, de estar me sujando com pecados, e trazendo consequências de sofrimentos humanos e terrenos, que muitas vezes eu abro uma porta na minha vida que ela vai refletir para outras gerações. E isso é muito sério, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu filho. Quero para o meu filho uma vida de plenitude, de alegria, de liberdade, de cura, de prosperidade, de segurança. E eu tenho plena convicção que isso eu só encontro em Deus. Eu não encontro em qualquer esquina, eu não encontro em qualquer livro, eu não encontro em qualquer palavra. Eu só encontro na palavra de Deus. E quando eu entendo isso, a minha sede de beber na fonte, ela aumenta. A minha sede de estar na presença aumenta. A minha sede de buscar a face do Senhor aumenta. A minha sede de aprender de Deus aumenta. E não é só porque eu tenho medo. Não. É porque eu tenho prazer em me relacionar com o Senhor. E tudo que o Senhor quer são filhas que tenham prazer de se relacionar com Ele, que tenham prazer de beber na fonte, que tenham prazer de estar na presença dEle. Ele tem nos chamado para fazer a diferença nesse tempo, nessa estação, nesse momento, nessa geração. Deus tem chamado um exército de mulheres que possam sim estar dispostas a se reposicionar, a beber diretamente na fonte, na videira, para que a gente possa frutificar. Então vamos pensar voltando à ilustração do telhado. Qual o fruto que uma pessoa que está longe da cobertura, suja, cheia de questões, de conflitos a serem resolvidos, muitos envolvimentos com várias práticas de pecados. E aí, qual é o fruto dessa pessoa? Qual é o fruto que essa mulher ela pode dar? Qual é o fruto que ela vai conseguir gerar nesse tempo? Talvez ela imagine que ela vai gerar algo positivo e produtivo, mas a gente sabe que no mundo espiritual a coisa não funciona assim. Em nível de terra, talvez essa mulher que decidiu sair da fonte, beber noutra fonte, e hoje está coberta
por cinza, por palha, por entendimentos equivocados. Talvez no entendimento dela, ela imagine que ela está realizando o sonho dela, que ela está aproveitando a vida dela, que ela está num bom momento da vida dela, e esse bom momento, ela não tem tempo de beber na videira, na fonte verdadeira. E é interessante que quando o inimigo cega o nosso entendimento, o inimigo cega a nossa visão, e a gente começa a ter esse entendimento de que eu tô aqui aproveitando a minha vida. Gente, é um direito que cada um de nós tem. Só que é um direito que também você faz uma escolha. Você sai da cobertura. Você sai da cobertura do Senhor. É escolha. Deus, ele vai permanecer onde ele está. Eu decidi beber noutra fonte, então eu saí dessa cobertura. Eu particularmente, eu confesso a vocês que eu temo e tremo com a ideia de sair daqui de baixo. Porque no mundo espiritual a coisa não funciona como está aqui. O nosso adversário, ele não tem piedade. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E nisso nós temos plena convicção que ele é muito bom. Porque ele não brinca em serviço. Então, quando eu tenho esse entendimento que eu estou vivendo o meu momento, que eu estou bem, que eu estou curtindo a minha vida, eu tenho que ter também o entendimento que eu saí da posição que eu deveria estar. E se eu saio da posição que eu devo estar, eu saio da cobertura que eu também deveria estar. Por uma decisão pessoal. Ai, Deus não é amor. Então, Deus não é amor, não. Deus é amor. Claro que ele é amor. Mas ele é justiça. E ele todas nós temos as mesmas oportunidades. Todas. Sem exceção. Todas nós temos as mesmas oportunidades de estar debaixo dessa cobertura, bebendo nessa fonte ou não. A decisão sempre será nossa. Então, se eu decido sair, fica por minha conta e risco a vida na terra. Só que o mundo espiritual, ele trabalha no engano, no entendimento de que eu tenho controle, eu sei o que eu faço, eu tenho noção, eu tenho que aproveitar o meu momento. Minha irmã, irmão, pelo amor de Deus, que o engano hoje caia da tua vida, em nome de Jesus. A gente não sabe o que a gente faz. A gente não sabe. Porque quando se trata de mundo espiritual, a gente não sabe. Talvez se nesse dia o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais para que a gente pudesse contemplar verdadeiramente o que acontece no mundo espiritual, imediatamente a gente ia voltar para a fonte aqui, para essa cobertura, para essa segurança em Deus. Imediatamente a gente ia voltar. Sabe por quê? Porque o nosso entendimento ia abrir. E aí a gente vê que o mundo espiritual, ele não é tão florido e belo como a gente imagina com o nosso olhar voltado somente para a terra. Que além disso daqui que a gente vê no mundo terreno, existe sim o mundo espiritual que está em guerra pela tua vida. O mundo espiritual que está em guerra pela tua alma. O mundo espiritual que está em guerra pela tua família. O mundo espiritual que está em guerra pelo teu casamento. O mundo espiritual que está em guerra pelos teus filhos. E esse mundo é real. Ele é tão real quanto esse mundo terreno. E a gente sai da fonte, para de beber, sai da cobertura e ainda começa a espalhar entendimentos humanos e equivocados. Ai, não tem nada a ver, vai aproveitar a tua vida. A vida é boa. A vida é boa, é verdade, na fonte.
Quando nós estamos bebendo na videira, na fonte, com a cobertura do Senhor, quem disse que a vida não é boa em Deus? Quem disse que para eu ter uma vida boa eu preciso sair da fonte? Em que momento esse engano entrou na terra que para eu aproveitar minha vida eu preciso estar desligada? Eu preciso fazer só aquilo que eu quero. Eu preciso viver o meu momento. Quando eu estou ligada à videira, eu também vivo o meu momento. Eu também aproveito a vida. Eu também sou literalmente feliz em Deus. Entendendo que eu estou bebendo na fonte, debaixo dessa cobertura. E a segurança que Ele me dá, ninguém no mundo pode dar. Ninguém. Mesmo que fosse a maior patente, não dá. Nem patente dá segurança. Porque a segurança está em Deus. Então a gente vende uma ideia: ah, mas eu sou muito jovem, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso aproveitar o meu momento, eu preciso aproveitar a minha caminhada, eu preciso ser feliz. E quem foi que disse que a gente não é feliz em Jesus? Quem foi que disse? Estou repetindo que é para ver se entra na caixola. Quem foi que disse que a gente não aproveita a vida com Jesus?